VT de abertura Educação à Distância. Diferentes formas geométricas se movem, cortadas pelas cores azul, verde, amarelo e vermelho. Se transformam na logo da Escola Técnica Estadual Professor Antônio Carlos Gomes da Costa. As cores e formas se misturam em fundo azul e vermelho. Abaixo e à direita da tela, o nome: Educação à Distância. Curso técnico em Design de Interiores. Materiais de revestimento para ambientes. Identificar e conhecer características gerais, propriedades principais e tipos de aplicações dos materiais e acabamentos, considerando o equilíbrio na composição do ambiente. Bartira Cunha. Descrição: ela está sentada no centro da tela, é branca, cabelo ruivo longo, olhos castanhos. Usa brincos, veste blusa manga longa branca. Descrição do ambiente: ao fundo da tela, que é lilás, no canto superior esquerdo, um ícone de uma poltrona com a luminária num círculo. À frente da professora, um notebook aberto. Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre dicas práticas para a atuação no mercado. Diante de tantas opções que nós vimos durante a disciplina, como escolher a melhor opção para determinado ambiente? Então, nós vamos trabalhar com base em 4 critérios: funcionalidade, durabilidade, custo e estética. Tá? Sem esquecer, claro, do estilo que cada cliente tem em questão. Jamais você vai propor um estilo mais rústico quando o cliente tem um gosto mais sofisticado e o vice-versa. Também temos que propor a melhor combinação entre os materiais. Você não pode escolher o material que vai se aplicar no piso isoladamente e sem fazer sua combinação com o material que vai revestir a parede, além de todos os outros elementos que vão compor o ambiente, como objetos de decoração e mobiliários, por exemplo. Falando um pouco mais da questão do custo. Para propor um material, deve ser levado em consideração o que a gente chama do melhor custo-benefício. Mas como eleger o melhor custo-benefício de um material? Para levar em consideração o custo-benefício, devem ser analisados alguns pontos, como por exemplo, o custo do material da prateleira. Quando você vai comprar um porcelanato, por exemplo, na prateleira você acha o valor daquela pedra, certo? Mas outros valores têm que ser levados em consideração, como por exemplo, qual material vai ser necessário para fazer a fixação desse elemento na parede. Eu vou precisar de argamassa colante, eu vou precisar de gesso cola, vou precisar de cola de contato e por aí vai. Cada material que vai fazer a camada aderente tem um custo unitário. Outro ponto é se será necessário fazer algum tratamento prévio na superfície que vai receber esse material. A superfície já está adequada? Eu vou precisar fazer um nivelamento, uma camada de massa? Esses elementos vão interferir no custo final do acabamento. Outro ponto é com relação à durabilidade do material. É sabido que tem materiais que têm maior resistência que outros. Quanto maior a resistência do material, maior tende a ser a sua durabilidade e, consequentemente, em menos tempo eu vou precisar fazer uma troca, uma substituição desse material. E, por fim, com relação à manutenção que esse material requer. Esse material requer apenas a manutenção simples, cotidiana com a limpeza, ou ele precisa de ilustração, de polimento, de camada de verniz. Se precisa desses tratamentos mais específicos com relação à manutenção, de quanto em quanto tempo essa manutenção precisa ser dada. Quanto menor for o intervalo entre as manutenções, maior será o custo final. Então, com relação nesses 5 pontos que nós acabamos de falar, é que será calculado o custo-benefício do material, e não apenas com base no preço que o produto tem na prateleira. Agora a gente vai aprender a calcular quanto material vai ser necessário para cada ambiente. Esse é um critério que deve ser levado em consideração com base em como o material é vendido. Você pode comprar o material por metro quadrado, por caixa, por lata, por rolo, ok? Primeiro vamos falar com relação ao material que é vendido por metro quadrado. Na maioria dos casos, cerâmica, porcelanato, placas de modo geral, eles são vendidos por caixa. Mas na caixa vem a informação de quantos metros quadrados ali está contido, ou seja, qual vai ser a área de cobertura daquela caixa. Na imagem seguinte vocês vão ter esse melhor detalhamento, mas antes vamos falar de como será feito esse cálculo, ok? Lembrando que é importante acrescentar sobre a área de cobertura 10% desse valor. Por exemplo, se você vai revestir uma parede de 3 metros quadrados, você deve acrescentar 10% desse valor,
ou seja, o que resultará em 3,30 metros quadrados. E por que acrescentar esse 10% de valor? Para dar uma garantia na cobertura de perdas por quebra ou mesmo cortes quando é necessário ser feito nessas placas. Então, o cálculo deve ser feito da seguinte forma: a área a ser coberta, mais esses 10% já por garantia de perda, e então dividir pela quantidade que vai ser contida na caixa, quantos metros quadrados tem naquela caixa. E aí você chega ao valor de quantas caixas são necessárias para se revestir a superfície em questão. Aqui, por exemplo, como eu falei na imagem, temos a embalagem de 2 caixas, uma de cerâmica e uma de porcelanato. Vocês vão observar aí no círculo vermelho que há a indicação da área que vai ser coberta pela quantidade que vem na caixa. E aí você consegue fazer o cálculo. Agora vamos falar com relação ao material quando ele não é vendido por caixa, e sim por peça. O princípio vai ser bastante semelhante, porque você vai calcular a área da peça em si. Já que você não tem a informação de quanto tem na caixa, você calcula a área da peça. Essas peças normalmente são peças retangulares ou quadriculadas, o que é bastante fácil de se calcular a área. E aí o princípio vai ser o mesmo. A área a ser revestida, acrescido dos 10% de perda, dividido pela área do material, a área que a placa vai ter, e aí você chega à quantidade de material que vai ser necessário. Esse cálculo pode ser feito para placas de madeira, peças que são vendidas avulsas, como mármore e granito, entre outros materiais, ok? No caso de tintas e massas, o cálculo ele é um pouco mais criterioso, porque nesse caso, a variação o rendimento da demão de um produto para o outro vai variar do fabricante. Por exemplo, você pode ter uma tinta que tem um rendimento de 25 metros quadrados por demão, e essa mesma tinta de outro fabricante pode ter um rendimento, por exemplo, de 40 metros quadrados por demão. Então, neste caso, deve ser avaliado criteriosamente o rótulo de cada produto, seja tinta ou seja massa, tá? Então, com base na análise do rótulo, que a informação vem sendo dada, de acordo com o fabricante, você vai seguir o seguinte princípio. A área a ser revestida acrescida dos 10%, nunca esquecer os 10% em virtude das perdas, vezes a quantidade de demãos que vai ser dada. É sabido também que, de acordo com a coloração da tinta que você usa, faz-se necessário você dar mais ou menos demãos, em virtude também do estado da superfície que a camada se encontra. Então, você que tem que calcular quantas demãos vão ser dadas para revestir aquela superfície. E aí sim, você vai dividir pelo rendimento por demão que o fabricante lhe fornece na informação do rótulo. E aí você chega à quantidade de latas que serão necessárias. Aqui, por exemplo, nessa imagem, temos circulado em verde que essa lata rende 25 metros quadrados por demão. Então, você vai fazer o cálculo com base nessa informação. E ainda, com relação ao material fixador, se você vai usar argamassa, gesso cola, cola de contato, por aí vai, tá? Então, mais uma vez, faz-se necessário que seja observado o rótulo do fabricante, porque cada fabricante pode ter um rendimento diferente. No geral, tem-se que 20 kg de argamassa equivale ao rendimento de 4 metros quadrados de superfície. Esse cálculo ele é muito comum, usado pelos pedreiros, mas é importante reafirmar que deve ser observado a informação contida no rótulo. E aí o cálculo, então, deve ser feito da seguinte maneira. A área a ser revestida, acrescida de 10%, pela perda, dividido pelo rendimento do material, e aí você chega à quantidade que será necessária dos sacos do produto colante, seja argamassa, gesso cola ou mesmo cola de contato. Para finalizar, nós temos o rejunte. O rejunte, como foi visto no material do caderno, ele vai ser usado especificamente quando o material é fornecido em placas, mais especificamente as placas de origem cerâmicas, seja cimentícias ou de argila, e aí faz-se necessário usar o rejunte. Tá? Outra coisa que se deve levar em consideração com relação ao rejunte é que quanto menor o tamanho da placa, maior será a quantidade de rejunte que deverá ser usada, porque haverá uma maior área de contato entre as placas. E aí, os fabricantes trabalham com essa tabela. Observe que quanto maior o tamanho da placa, menor a quantidade de rejunte a ser utilizado. Outra coisa que vai influenciar também é o espaçamento que é dado entre as placas. Essa informação deve ser seguida de acordo com a orientação do fabricante.
Se o material tem um maior grau de dilatação, o espaçamento entre as placas deve ser maior. Mas, como nem sempre nós temos a tabela à nossa disposição, ou mesmo que a tabela possa ser que não tenha informação de todos os formatos que você queira trabalhar, então a dica é usar esse cálculozinho aí que vocês estão vendo, essa fórmula para verificar quanto de rejunte é necessário. Mas, quem tiver algum problema com matemática, ou mesmo se a calculadora não estiver à sua mão, eu indico aí 2 sites que lhe fornecem uma forma prática de fazer esse cálculo. E assim você chega à melhor quantidade necessária de rejunte que vai ser utilizada. Ok? Espero que tenham entendido cada cálculo que é necessário fazer, porque é bastante importante você estar sempre junto ao seu cliente e ao pedreiro para que não falte material e assim não haja transtornos durante a obra ou mesmo a reforma. E assim o seu cliente ficará satisfeito. No mais, basta seguir as tendências, ok? Até a próxima. Tchau, tchau. Som direto. Luiz Vitor. Imagens. Luiz Vitor. Interpretação de Libras. Rafaela Briani. Audiodescrição. Jonara Medeiros Siqueira. Produção de vídeo. Joana Rodrigues. Direção de arte. Miguel Machado. Edição. Alisson Lima. Victor Lins. Professor autor. Bartira Cunha. Design educacional, David Souza Nascimento, Maria de Fátima Duarte Angeiras, Renata Marques de Otero, Terezinha Mônica Sinício Beltrão. Coordenação do curso, Sadi Seabra, Coordenação Executiva, George Bento Catunda, Coordenação Geral, Paulo Fernando de Vasconcelos Dutra. Videoaula produzida em fevereiro de 2017. Conteúdo produzido para os cursos técnicos da Secretaria Executiva de Educação Integral e Profissional, em convênio com o Ministério da Educação, Rede ETEC Brasil.